Olá, mais um vídeo, agora a sessão 2.7 do nosso livro texto, tá? A gente vai falar aqui sobre o conceito de derivada, tá? Como a gente tem no nosso dispor o conceito limite já, então a gente pode apresentar o conceito de derivada, que é o fundamento do cálculo diferencial. Ok? Então vamos lá, tentar passar um resumo da sessão para ajudar vocês aí no andamento dos estudos de vocês. Ok? Então, vamos tentar definir, ou vamos definir o que a gente entende por derivada de uma função, tá? Vamos supor que a gente tem uma função, tá? Y igual f de x. Então, tem uma função, tá? E vamos pegar um ponto A no domínio dessa função. Ok? Então, vamos ver geometricamente o que a gente está falando. Tá? Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Vamos supor que eu tenho um gráfico, sei lá, mais ou menos desse jeito, ok? E fui lá no domínio da função e peguei um ponto. Se o A está no domínio, faz sentido a gente calcular, ou a gente ter informação de quanto vale a função nesse ponto, certo? F de A. Tá certo? A definição de derivada, vamos colocar aqui definição de derivada, é a seguinte, é o que vocês vão encontrar por aí, tá? F' de A, essa é uma notação, depois a gente vai explicar, pode ser que esse número não exista, dependendo da função que você pegue, dependendo do ponto no domínio dela, né? Ok? Mas a definição da derivada é relativamente simples, a gente já viu isso lá na seção 2.1, quando tratou do problema da tangente. Então, a derivada de uma função no ponto A é dada pelo limite, quando x tende a, de f de x menos f de A dividido por x menos A. E uma coisa importante, tá? Vamos anotar aqui. Quando este limite existir, tá? Obviamente, a gente vai trabalhar também com funções que eventualmente esse limite não existe, ou seja, a gente diz que a função não é derivável no ponto, tá? Ok? O objetivo aqui, nesse primeiro comentário sobre derivada, é tentar entender o que significa esse limite, né? Então, vamos lá. O que está sendo feito do ponto de vista gráfico, né? Então, eu peguei o ponto A aqui no domínio, o f de A é a imagem dele, tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de P, ok? Só para ajudar a gente, tá? Agora, observa que aqui o x é um cara que é vizinho do A, né? E a gente vai fazer depois ele se aproximar de A. Então, vamos tentar marcar ele, tá? Então, a gente está pegando um x vizinho de A. Esse x pode estar à esquerda de A, pode estar à direita do A. Não pode ser o A, obviamente, tá? Eu vou pegar um x vizinho do A, ok? O que a gente está fazendo aqui? Né? Eu estou fazendo exatamente o f de x, ou seja, essa medida aqui, certo? E estou subtraindo f de A, ok? Vou pegar uma nova canetinha aqui, tá? Então, eu estou computando essa medida aqui, ó. Tá certo? Que é exatamente essa medida aqui. Ou seja, quando eu saio do x, quando eu saio do A e vou para o vizinho dele, eu estou computando quanto que variou a minha função, né? E aí a gente está definindo essa variação como sendo f de x menos f de A, tá? E o que a gente está fazendo aqui? A gente está dividindo por x menos A, ou seja, exatamente essa medida aqui. Tá certo? Então, esse quociente, vamos lá pegar uma outra cor aqui, esse quociente aqui, f de x menos f de A dividido por x menos A, isso já traz uma lembrança para a gente, né? Eu estou pegando essa medida e dividindo por essa. Ou seja, eu estou computando a inclinação, vamos chamar aqui de Q, o ponto, quem é o Q? É o ponto de coordenadas x, f de x, tá? E o P é o ponto de coordenadas a, f de A. Então, esse quociente aqui nada mais é do que a inclinação da reta que passa por PQ, concorda? Ok? De acordo aí? Então, esse limite aqui, esse quociente é exatamente a inclinação da reta que passa em PQ. Agora,
À medida que você pega um x, vamos colocar aqui, mais perto de A, o que acontece com o ponto Q? O ponto Q vai começar a se aproximar de P, tá certo? E essa reta amarela que eu apresentei para vocês aqui, que passa por PQ, ela vai começar a convergir para uma reta. Vou pegar uma outra cor aqui, pode ser a cor vermelha, tá? Que é essa reta aqui, ó. Ver se vocês concordam com isso. Tá certo? Que é o que a gente entende por reta tangente ao gráfico da função dada, a função f, no ponto AF de A. Então, se esse limite aqui existir, ou seja, se f' de A existir, o que é f' de A? É exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto, qual ponto? A, f de A, tá? O que eu quero que vocês entendam aí é que a derivada, ela nada mais é do que uma generalização do conceito de inclinação de reta que a gente tinha lá no nos ensinos fundamental e médio, principalmente no médio, né? Ou seja, se você computar a derivada nesse ponto, o que você está buscando? A inclinação da tangente aqui. Se você computar a derivada nesse ponto, você está buscando a inclinação da tangente aqui, ok? A inclinação da tangente, na verdade, o que é? É a inclinação da reta que melhor se ajusta ao gráfico da função no ponto que foi dado. Ou seja, a gente pode sim falar que a derivada de uma função num ponto dado é a inclinação da curva naquele ponto. Então, a gente está generalizando o conceito de inclinação, ok? Então, derivada é isso. Nada mais é do que a inclinação de uma curva num ponto que você escolheu, tá? A gente vai ver que tem casos que a gente não consegue definir essa inclinação. De acordo? Então, vamos lá. O que eu fiz, né? Então, só fazer mais um comentário, tá? Peguei x, y, peguei uma função aqui está o A, mais uma vez, né? Aqui está o ponto, f de A, tá? Aqui o y, f de x, tá? Ok? Então, a gente definiu f' de A como sendo o limite, quando x tende a de f de x menos f de A, dividido por x menos A. Tá? Vamos lá. Aqui está o x. Aqui está o f de x. Ok? E a gente computou essa medida aqui e dividiu por essa medida aqui. Tá? Vocês vão ler no nosso livro texto que esse quociente aqui, na verdade, é uma variação média da função nesse intervalo aqui, a x. Porque como que a gente define a variação média? Né? Na verdade, você pega f de x, subtrai f de a e divide por x menos a. Ok? Se vocês lembrarem lá do ponto de vista de velocidade, a gente definia a velocidade média com conceito semelhante, né? Então, na leitura de vocês vão perceber que esse quociente aqui, esquece o limite, tá? É uma variação média da função quando você sai do ponto A e vai para o ponto x, ou seja, no intervalo AX, a função varia e mede esse valor. Se o seu x começa a reduzir, ou seja, reduzir não, se aproximar de A, essa variação média, ela vai começar a convergir para o que a gente chama de uma variação instantânea, ok? Então, por isso que muitas vezes a derivada de uma função num ponto nada mais é do que a taxa de variação da função no ponto dado. Ok? E aqui eu só queria fazer um comentário do ponto de vista de notação, tá? E qual é o comentário? Observa, a gente normalmente pega o A, fixa ele, né? Fixa o A, e o X é um vizinho de A. É muito comum, muitas vezes, a gente querer escrever esse vizinho do A como sendo o A mais um passo H. Esse H é um cara perto de zero, ele pode ser positivo como pode ser negativo. Por quê? Porque o X, ele pode estar à esquerda ou à direita, tá? É como se eu tivesse definido essa distância aqui, não é bem uma distância porque pode ser negativa, né? De H. Então, o X é A mais H, ok?
Então, a gente pode reescrever a definição desse jeito aqui, ó. Limite, eu vou migrar da variável x para a variável h, né? Quem é o x? O x é o meu a mais h. Então, eu vou ter aqui f de a mais h, menos. O a está fixo, né? E agora vem a coisa importante aqui. Quem é o x menos a? O x menos a nada mais é do que o nosso h. Tá? Agora, quando o x se aproxima de a, o que acontece com o h? Se o x se aproxima de a, se o x se aproxima de a, o h começa a ir para zero. Então, isso é uma definição equivalente de derivada de uma função, tá? Você escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa, tá? Então, a gente diz que uma função é derivável num ponto de coordenada, uma função é derivável num ponto A, certo? Quando f' de A definido desse jeito, ou equivalentemente desse jeito, existe naquele ponto, tá? E a notação é f' de A. De acordo? O que vocês precisam guardar, entender e guardar é que esse número aqui nada mais é, se ele existir, né, do que a inclinação da curva no ponto que foi dado. Ou seja, se você pensar do ponto de vista de curva, nesse ponto A, f de A, a inclinação da curva é f' de A, certo? O que isso significa? Se eu pegar esse cara aqui como sendo θ, a derivada nada mais é do que a tangente de θ, né? É a definição de inclinação de uma reta, né? Ok? É isso aí. Vamos fazer um exemplo? O exemplo é o seguinte. Vamos pegar uma função bem simples, tá? f de x igual a x quadrado. Já fizemos isso, né? Ok? Vou melhorar esse quadrado aqui. f de x igual a x quadrado, tá? E vamos pegar um ponto A como sendo 1. O que seria, então, a derivada nesse ponto? Então, vamos lá. Simplesmente uma cópia da definição. O que eu vou fazer? Do ponto de vista geométrico, eu tenho x, aqui eu tenho y, a função está aqui, o gráfico dela, né? Ok? Vou apagar um pouquinho aqui. Aí está o gráfico dela. Eu vou pegar o ponto aqui, a igual a 1, então aqui está 1. Ok? Qual a imagem do 1? 1 ao quadrado, ou seja, é isso aí. Quando eu digo para vocês, vamos calcular f' de 1, o que eu estou dizendo, de certa forma? Tenta imaginar aqui a equação da reta tangente, ou seja, a reta tangente ao gráfico de função naquele ponto, ok? O que eu estou pedindo, de certa forma, é a tangente desse ângulo aqui, ok? E o procedimento qual é? Vou pegar um vizinho dele, certo? Fazer a f do vizinho, que dá o que aqui? X quadrado. Então, f do vizinho menos f dele, dividido por x menos ele. E vou fazer o x ir para 1. Ok? A gente chega aqui, limite, quando x tende a 1. Quanto é f de x? É x quadrado, menos f de 1, que é 1, dividido por x menos 1. Ok? Isso aqui a gente já fez a conta várias vezes, né? Isso é x mais 1, ou seja, dá 2. Perfeito? Isso está dizendo, então, que essa reta vermelha aqui, ok? Ela tem inclinação 2, tá? Só para ilustrar, o f' de 1 a gente poderia calcular de que jeito também? Em vez de dizer que o vizinho do 1 é o x, a gente pode dizer que o vizinho do 1 é o cara da forma 1 mais h. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o f de 1 mais h, que é f no vizinho, vou subtrair por f de 1 e vou dividir por h, certo? E aqui eu vou tomar o limite quando h tende a 0. Então, o que eu tenho aqui? O limite quando h tende a 0. Quanto que é f de 1 mais h? O que a f faz com x? Leva x quadrado, não é? Então, eu tenho aqui 1 mais h ao quadrado, menos f de 1 é 1, dividido por h. Agora, esse é o limite, quando h tende a 0. 1 mais h ao quadrado é 1 mais 2h mais
h ao quadrado, perdão, menos 1 dividido por h. Agora, esse 1 cancela com esse 1. Esse é o limite. Quando h tende a zero, observe que eu vou tocando a conta até um ponto que eu consiga tomar o limite, né? Agora eu tenho 2h mais h ao quadrado dividido por h. Esse é o limite. Quando h tende a zero, posso dividir, né? 2h sobre h, porque o h não é zero. Então, 2 mais h. Quando h vai para zero, o que acontece com 2 mais h? Vai para 2. Certo? Observe que são dois procedimentos diferentes, tá? Mas são equivalentes. Tá? Uma coisa importante, tá? A gente vê muito erro aí, né? Quando um aluno vai tentar calcular esse limite, o x está indo para 1. Às vezes ele tenta fazer isso aqui, ó, substituir o x por 1. Se você substitui o x por 1, o que você está fazendo? Você está pegando o vizinho do 1 como sendo o próprio 1. O 1 não é vizinho do 1. E fazendo f de 1 menos f de 1 dividido por 1 menos 1, ou seja, 0 sobre 0. Ou seja, não tem sentido nenhum o que está sendo feito. Tá ok? Agora, vocês poderiam se questionar da seguinte forma. Vamos lá, aqui está x, aqui está y, né? Novamente a função. Qual função, né? f de x igual a x quadrado, né? O que eu fiz foi calcular a inclinação da curva gráfico dessa função no ponto 1f de 1. Alguém de vocês poderia dizer o seguinte: por que a gente já não faz direto o cálculo num ponto da forma AF de A? O que eu estou dizendo aqui de certa forma? Eu estou pegando agora um ponto de abscissa A. Qual é a ordenada dele? A ao quadrado, não é? Porque a imagem do A é ao quadrado, ok? E eu poderia fazer a pergunta: quanto é a inclinação da curva y igual a x quadrado, né, que é gráfico dessa função, nesse ponto aí genérico, ok? E para fazer a continha, o que a gente faz? Pega um vizinho do A. Quem é um vizinho do A? É um cara da forma A mais H, não é? Eu vou usar a segunda definição que eu passei para vocês, né? Que seria equivalente à definição, né? É a definição no final. Tá? Qual a imagem do A mais H pela função? É A mais H ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Limite, quando H tende a zero, de f de A mais H, menos f de A, dividido por H, não é? Agora, esse é o limite, quando H tende a zero. Ok? Quanto que é f de A mais H? Então, a gente está pegando esse valor aqui, ó. Tá? Eu quero buscar esse cara aí, que é essa diferença aqui. Quanto que é f de A mais H? É A mais H ao quadrado. Menos, quanto que é f de A? F de A é A ao quadrado. Okay? Então, eu peguei aqui a diferença, essa diferença aqui que é a variação da função quando eu saio do A e vou para A mais H. E vou dividir por H. Observe que eu tenho uma conta aqui, vamos colocar em outra cor, essa conta aqui, ó, ela depende de qual número? Não é do A, porque o A está fixo. Quem está variando é o H. Ok? Então, isso aqui é igual ao limite, quando H tende a zero. Quanto que é A mais H ao quadrado? A ao quadrado, mais 2AH, mais H ao quadrado. Subtrai A ao quadrado e divide por H. Por que eu não tentei, vamos ressaltar isso, por que aqui eu já não tentei substituir o H aqui por zero? Porque não pode, né? Senão você tem 0 sobre 0 e não tem sentido nenhum, né? Então, simplesmente porque não pode. Então, você tem que fazer umas continhas. Esse cara cancela com esse. E eu tenho o limite, quando H tende a zero, 2AH menos H ao quadrado sobre H. Ainda não dá para substituir o H por zero aí, né? Porque eu tenho divisão por H. Na verdade, eu tenho 0 sobre 0, se você pegar o H e substituir por zero. Mas aqui, o que você pode fazer é cancelar esse H com esse cara aqui. Então, esse aqui é o limite, quando H tende a zero, de 2A mais H. Observa que o A é fixo, tá? Você escolheu A, como no exemplo anterior. Eu peguei A igual a 1, eu poderia pegar A igual a 2, A igual a 0,5, A igual a π. Então, ele é fixo, quem está variando é o H. Então, quando H vai para zero, o que acontece com 2A mais H?
vai para 2A. Ok? Isso, de certa forma, está dizendo para a gente o seguinte, que a inclinação dessa reta em vermelho aqui é 2A. Ou seja, se f de x é x quadrado, quanto que é a derivada num ponto de abscissa A? É 2A. Isso vocês já devem ter visto na disciplina de física, né? Ok? Que quando você tem f de x igual a x quadrado, lá tem uma regrinha, que é a regra da potência, né? Que você derruba o expoente, né? Então fica 2x, só que daí você subtrai 1 do expoente. Então é exatamente justificar aquela regrinha, tá? Então isso está dizendo, por exemplo, o que pra gente? Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar um pouco, perdão. Eu vou apagar aqui a reta, o meu exemplo, tá? Só para a gente fazer uns comentários aqui, tá? O que isso está dizendo para a gente? Tá? Por exemplo, quanto que é derivado no ponto zero? É 2A0. Isso fala para a gente que a nossa função aqui no ponto de abscissa zero não tem inclinação nenhuma, ela está com inclinação nula. Se a gente pegar o ponto de abscissa 1, quanto que é derivada no ponto 1? É 2 vezes 1, que é 2. Então, no ponto 1 aqui, a derivada é 2, como a gente calculou antes. Se você pegar o ponto de abscissa 2, quanto que é a derivada? É 4. Então, ela está mais inclinada. Então, isso daqui fornece um mapeamento das inclinações, tá certo? Da função dada por f de x igual a x quadrado. Se você pegar aqui, por exemplo, o menos 1, quanto que é a derivada no menos 1? Né? É 2 vezes menos 1, é menos 2, ou seja, ela está caindo, né? A função é decrescente naquele ponto. Depois a gente vai ver que nos pontos onde a derivada é negativa, significa que a inclinação é negativa naqueles pontos. Então a função está decrescendo. Aí a gente já começa a ver algumas vantagens de se obter a derivada de uma função. Tá certo? Então é isso. Tá? O exemplo ficou um pouco congestionado, mas essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Tá? Eu quero aproveitar aqui e fazer mais um comentário, porque a gente sempre falou em tangente, né? Eu quero entender a derivada, eu quero apresentar para vocês não uma interpretação geométrica da derivada, mas uma interpretação física, tá, dela. Tá? Interpretação física. Tá? E para isso, a gente vai lembrar novamente lá do movimento retilíneo, né? Muitos de vocês devem ter estudado isso no ensino médio e quem não estudou não deve ser tão difícil imaginar também o que a gente está querendo. Imagina uma partícula que está deslocando numa reta, o mundo dela é uma reta. Então vamos supor que eu estou aqui, ó. Eu tenho uma partícula que o movimento dela é nessa reta aqui que eu apresentei para vocês. Essa reta eu só vou colocar aqui um sentido para ela. Tá? Eu vou marcar um ponto aqui como sendo zero. Origem, só para dizer que eu tenho um eixo orientado aí, né? Na verdade tem um eixo que é uma reta orientada, ok? E vou chamar ela de S, para dizer o seguinte, ó, tem um objeto que está deslocando nesse mundo aí, tá? O que a gente gosta muitas vezes é de marcar a posição do objeto sempre em função de algum parâmetro. Esse parâmetro o parâmetro que a gente gosta bastante é o tempo, tá? Então vamos supor o seguinte, que você tem uma partícula que está, vou colocar aqui em amarelo, que ela está deslocando nesse mundo aqui. Qual é o mundo? Ela desloca aqui, ó, tá? Ok? No eixo S, tá? E vamos supor que no t igual a zero ela está aqui, ó. Essa é a posição da partícula. Conforme o tempo vai avançando, essa partícula vai deslocar, ou não, né? Ok? Vamos supor que isso é uma verdade, tá? Aqui, com a marcação. Vamos supor que ela faz isso, ó. O que isso está dizendo para a gente, de certa forma? Você está enxergando um diagrama tempo-espaço, né? Mas isso está falando para a gente o seguinte, né? Se você for tentar deixar o rastro dela, né, no eixo S, então ela saiu daqui, subiu, desceu, subiu de novo, foi lá em cima, ok? Vou apagar um pouquinho aqui. Isso está dizendo para a gente, de certa forma, que nesse tempo aqui, ela se encontra aqui, tá certo? Essa é a posição dela, de acordo? Então, vamos chamar esse tempo aqui de TF, tá? Como se fosse um tempo final e aqui o tempo inicial.
No tempo inicial ela estava aqui, ó. No tempo final ela está aqui, né? Isso dá um conceito para a gente, né? Essa diferença aqui, posição final menos posição inicial, é o deslocamento da partícula, naquele intervalo de tempo, né? Ok? Então, esse aqui seria o deslocamento. Se você quisesse computar a distância percorrida dessa partícula, só apagar aqui que ficou um pouco feio. Esse é o deslocamento. Se você quisesse calcular, se você quiser, né, calcular o deslocamento da partícula, não o deslocamento, mas a distância percorrida, você vai ter que computar o quê? Ela estava aqui, ela subiu, vou ter que computar isso aqui e vou ter que ir lá em cima, tá? Somar todo esse percurso. Isso seria a distância percorrida, tá? Mas isso não é o nosso foco aqui ainda, tá? O que eu quero aqui é o seguinte. Vamos supor agora que... vamos pegar uma outra caneta aqui. Vamos supor que agora eu esteja nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de um ponto... Pode ser T mesmo, tá? Só que o T é fixo, então não é bom o T. Vamos chamar de T1, tá? Ou melhor, como a gente fez antes. Esse ponto aqui eu vou chamar de TA, tá? E vou apagar isso aqui. Isso aqui não está ajudando em nada a gente, tá? Ok? É um ponto TA. Qual é a posição da partícula nesse instante de tempo TA? A posição da partícula está aqui, ó. Então, isso está dizendo que a partícula está aqui. Certo? Se a gente fizer a seguinte pergunta, a gente sabe a velocidade da partícula nesse instante de tempo? A velocidade naquele instante, né? Se a gente pensar um pouco, a gente vai ver que não é um problema tão simples, tá? Mas o que eu quero é, de alguma forma, mostrar para vocês que o conceito que a gente aprendeu há pouco já me dá essa resposta, tá? Vamos fazer o seguinte, eu não gostei, na verdade, desse TA, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de um... Vou colocar aqui, deixa eu apagar mais coisas aqui, tá? Tá muito congestionado o nosso desenho, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou chamar de T barra, tá? Então, a posição da partícula no instante de tempo T barra é S de T barra. Meu objetivo seria não saber a posição, mas sim a velocidade dela naquele T barra. Quanto que é V no T barra? O que normalmente a gente faz? A gente está no T barra e deixa passar um pouquinho de tempo. Quanto? Delta T unidades de tempo. Certo? E agora eu poderia fazer a seguinte pergunta. Bom, nesse T barra mais delta T, a minha partícula foi para onde? Ela veio para cá. S, T barra, perdão, mais delta T. Tá? Então, no T barra ela estava, vamos lá, no T barra ela estava aqui, tá certo? Saí do T barra e fui para o T barra mais um pouquinho de tempo, ela veio para cá, tá? Será que a gente sabe a velocidade média dessa partícula nesse intervalo? A velocidade média é a variação de espaço por tempo, né? Então, o que a gente faria aqui? Vou pegar... Eu vou computar o quê? O quanto ela, de certa forma, deslocou, né? Que é o S de T barra mais delta T. E vou subtrair o S de T barra. Isso é o quanto ela deslocou. Se você dividir pelo tempo de T barra até T barra mais delta T, que é delta T, isso me dá a velocidade média da partícula nesse intervalinho. T barra mais delta T. Se você quer a velocidade instantânea no T barra, o que você teria que fazer? O que você teria que fazer? Fazer o delta T ficar pequeno, né? Parece razoável isso, né? Se você faz esse delta T aqui ficar pequeno, essas velocidades médias aqui, certo? Elas vão convergindo porque a gente entende por velocidade instantânea. Então é isso, ó. Limite, quando o delta T tende a zero desse quociente, nada mais é que a velocidade instantânea do T barra. Tá? Qual a parte legal aqui? Que esse limite nada mais é do que a derivada, como a gente definiu antes, da função S, em qual instante de tempo? T barra. Ou seja, se você conhecer S de T, você deriva no T barra que você quer
e você tem a velocidade lá naquele t barra. Né? E a parte legal é o seguinte, que isso de alguma forma, quando você reconhece a velocidade instantânea como sendo a derivada da posição no tempo, no ponto que você escolheu, certo? Você reconhece a velocidade instantânea como sendo a inclinação da tangente. Tá? Isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que nesse ponto t barra, ou seja, a minha partícula está aqui, né? De novo. E qual seria a velocidade? Exatamente a inclinação dessa reta vermelha que eu passei para vocês. Ok? Isso é a interpretação física da derivada, tá? Se você tem S como função do tempo, se você derivar a função e aplicar num t que você quer, isso é exatamente a velocidade instantânea naquele instante de tempo. Se você olhar esse gráfico laranja ou amarelo aqui que eu apresentei para vocês, é possível ver que a partícula ela está parada instantaneamente em 2 instantes de tempo. Quais são eles? Vamos lá. Aonde a inclinação é nula, né? Oh, perdão. Aonde a inclinação é nula, né? Então aqui você tem inclinação nula, nesse instante de tempo, a partícula está aqui, mas instantaneamente ela está parada. Por quê? Ela subiu, teve de alguma forma que desacelerar e ir para zero a velocidade e daí começar a acelerar de novo, tá certo? Mas ela volta a descer, né? Ok? Beleza? E tem mais um ponto, que é esse ponto aqui, ó. Tá? São 2 pontos onde a velocidade é zero, tá? Nesse intervalo aqui, a velocidade ela é positiva. Se você for olhando as inclinações, né? Das tangentes, tá certo? Daqui até aqui, a velocidade é negativa. Claro que ela está variando, né? Mas, enfim, a interpretação física da derivada é dada por isso. Tá ok? Agora, vamos fazer uns exercícios, tá? Um jogo rápido aqui, tá? Um deles é o exercício 7 da sessão, ok? O exercício é o seguinte, ele está te dando uma curva, y igual a raiz de x, e ele pede para você calcular no ponto de coordenadas 1, 1, uma equação da reta tangente a essa curva nesse ponto, tá? Então, vamos lá. X, y igual a raiz de x está aqui, ok? Aqui está o ponto 1, tá? O exercício simplesmente está pedindo para a gente. Calcula a inclinação dessa reta vermelha. Ok? O que eu vou fazer? Isso aqui eu vou chamar de f de x, tá? Só para orientar a gente. Então, isso aqui é uma curva no plano, certo? Quando eu chamo raiz de x como f de x, agora eu estou entendendo essa curva como gráfico da função f de x igual a raiz de x, ok? Essa inclinação, que eu vou chamar de m, interpretação geométrica da derivada vai ser o quê? O limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, não é? Porque eu estou pegando agora um x vizinho do 1, calculando o f de x, que é a raiz de x, ok? Faço essa medida aqui, ó, f de x menos f de 1, ou seja, essa medida aqui, quanto que está variando lá na variável dependente, dividido por x menos 1. É isso que a gente vai fazer. Escreveu direitinho, né? Identificou a inclinação como sendo esse limite. Escreveu direitinho a definição, agora é simplesmente uma conta. Por isso que vocês precisam estudar as sessões anteriores, né? Porque a gente precisa saber fazer algumas continhas com alguns limites. Então, f de x é raiz de x, f de 1 é 1, dividido por x menos 1. Esse limite aqui ele não é difícil, só que não adianta você pegar o x aqui e substituir por 1 nessa expressão. É isso. Isso a gente não deve fazer, tá? O que a gente faz aqui é simplesmente aquele truquezinho. Aqui eu tenho raiz de x menos 1. Aqui eu tenho x menos 1. Eu vou multiplicar em cima por raiz de x mais 1 e embaixo também. Porque eu tenho um ganho, tá? Só isso. Isso é um truque mesmo. Uma espécie de pseudo-conjugado, né? Esse produto aqui no numerador nada mais é do que o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. X menos 1. E aqui embaixo eu tenho x menos 1, raiz de x mais 1. Observe que o meu problema do 0 sobre 0 ele foi embora.
E agora eu tenho limite, quando x tende a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1. Agora, quando x vai para 1, o que acontece com raiz de x? Vai para a raiz de 1, porque a função raiz é contínua, né? Raiz, algo perto de raiz de 1, que é 1, né? Somado com 1, vai para 2, fica perto de 2. Então, esse aqui está perto de meio. Então, isso está dizendo para a gente que a inclinação da reta vermelha, ou seja, a tangente desse ângulo θ aqui que eu marquei para vocês, é meio. Bom, o que o exercício pede? Ele pede a equação da reta vermelha. Vamos chamar a reta vermelha de R. Tá? Retas que passam no ponto 1, 1 tem qual equação? Y menos 1 igual uma certa inclinação, x menos 1, certo? Só que essa inclinação agora a gente já sabe quanto é. Meio. Ok? Esse é um exercício, tá? Fechado? Um outro exercício, o exercício 27, só para ilustrar para vocês, tá? F de x igual 3x² menos 4x mais 1. O exercício pede para vocês calcular a derivada dessa função no ponto A. Beleza? Para fazer essa conta, você escolhe uma das duas definições, não é as duas definições, são duas definições equivalentes, mas escolhe uma delas. Aqui, só para ilustrar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um h perto de zero, vou fazer o f de a mais h, vou subtrair pelo f de a e vou dividir por h. Ok? Então, a derivada no ponto de abscissa A é dada por isso. Então, isso aqui vai ser quanto? Limite, quando h tende a zero. Quanto que é f de a mais h? A f pega um x e leva nesse cara. Então, eu vou ter que pegar aqui 3a mais h ao quadrado, menos 4a mais h, mais 1. Só que agora eu vou ter que subtrair quanto? 3a ao quadrado, mais 4a, menos 1. Tá? Aqui eu já fiz o jogo do sinal, tá? E dividir por h. Adianta substituir por h igual a zero? Não, você vai ter que fazer conta. Tá? Então, vamos lá. Esse é o limite, quando h tende a zero. Observe que esse 1 aqui cancela com esse 1. Tá? Aqui, vamos tentar fazer essa continha aqui. 3a mais h ao quadrado. Então, eu tenho 3a ao quadrado mais 3h ao quadrado mais 6ah, ok? Menos essa continha aqui agora. 4a menos 4h menos 3a ao quadrado mais 4a. Tudo isso dividido por h. Ainda não adianta substituir o h por zero. Tá? Vamos ver o que a gente tem agora aqui. Esse cara cancelou com esse. Esse cara aqui cancelou com esse. E sobrou o quê? Vamos lá. Limite, quando h tende a zero, 3h ao quadrado mais 6ah menos 4h sobre h. Não posso substituir por zero ainda, mas o que eu posso fazer aqui é fazer a divisão, né? Porque o h não é zero, né? Ele é perto de zero. Então, 3h ao quadrado sobre h dá 3h mais 6a menos 4 sobre... Não, o h agora já foi, né? Desculpe. Então, observe. O a é fixo. Quem está variando é o h. Quando h vai para zero, esse cara vai para zero. Sobra o quê? 6a menos 4. Isso está dizendo, de certa forma, que a derivada da função num ponto de abscissa A é 6a menos 4. Tá? Alguém poderia dizer o seguinte, bom, mas se eu fiz a conta num ponto de abscissa A, eu não poderia chamar... Ou vamos fazer o seguinte, eu não poderia pegar esse cara aqui e ser o... Em vez de A, ser um próprio x mesmo? Pode, né? A conta que você fez aqui para A poderia ser x, né? Ok? Então, isso está dizendo que a derivada dessa função aqui é uma quadrática, né? No ponto de abscissa x é 6x menos 4, tá? Uma parte importante aqui, que já vai abrir umas portas para a gente, uma parte importante para se observar aqui, né? É que daqui uns dias a gente vai começar a ver regras de derivação. Então, quando você olha essa função aqui, derivar ela é relativamente simples. Vocês lembram ali da derivada de x²? Era 2x. Se você multiplicar por 3, eu tenho 6x. Então, parece que... A gente precisa estudar essas regras, tá? Mas parece que você tem umas regrinhas aí que te dão a derivada de um jeito mais fácil. E observe que a segunda parte, isso aqui é uma reta de inclinação menos 4. Olha aqui, ó. Como a derivada é a inclinação da reta tangente,
ao ponto, a reta tangente ao gráfico da função no ponto dado, se você tem uma reta, qual a inclinação de uma reta? É sempre menos 4, né? E a reta tangente coincide com a própria reta, né? Então, só fazendo um comentário aí sobre esse resultado, tá? Bom, lembrando que aqui era simplesmente fazer uma conta, tá? Nada mais. Ok? E agora, só para fechar, fazer um outro exercício. O exercício diz o seguinte, o exercício 15, tá? Ele diz que você tem uma partícula que se move uma reta. Então, vamos colocar aqui, a reta é essa, ok? Aqui está o zero. Só que ele está dizendo o seguinte, ele está dando um mapeamento para a gente. Ele está dizendo que em cada instante de tempo t, a minha partícula tem essa posição, 1 sobre t ao quadrado, tá? Aí tem uma parte interessante aqui, vamos só colocar t positivo, tá? T igual a zero não faz sentido, então não tem uma posição no t igual a zero, tá? Ok? Vou colocar aqui o t. Isso está dizendo que isso aqui só faz sentido para t positivo, né? Se vocês lembrarem do que a gente viu há pouco, alguns vídeos atrás, né? Quando t tende a zero pela direita, o que acontece com S de t, né? Esse é o limite, quando t tende a zero pela direita, de 1 sobre t ao quadrado. Então, esse cara aqui vai para zero pela direita, então esse aqui vai para mais infinito. E o limite, quando t tende a mais infinito de S de t, é zero. Então, se a gente for analisar, esse é o comportamento, o diagrama tempo-espaço, né? Isso significa que para t perto de zero, ok? O objeto está vindo lá do infinito, ok? Então, olha só. À medida que o t está bem pertinho do zero pela direita, o objeto está bem distante. Então, é como se isso simulasse um objeto que está vindo lá do infinito, em S, certo? E conforme o tempo vai passando, ele vai se acumular de zero, né? É isso que essa continha aqui está dizendo, tá? Ou essas duas continhas estão dizendo. Então, a partícula que está vindo lá do infinito e vai começar a se acumular no zero. Ela chega no zero? Não, nunca chega. Ok? O que o exercício quer é que a gente calcule as velocidades dessa partícula no instante de tempo t igual a qualquer. Ok? Então, o que ele está querendo? Ele quer que se calcule v de a. Então, se eu te der o t igual a, quanto que é v de a? Né? Observe que vai ser a inclinação, como a gente viu há pouco, dessa reta aqui. Então, é exatamente o S' de a. E agora o que a gente faz? Limite. Vou pegar um t perto de a aqui, para fazer S de t menos S de a. Vou dividir por t menos a. E vou fazer o limite quando esse t vai para a. Não é? E a conta agora é simplesmente avançar com ela. É o limite quando t tende a de 1 sobre t quadrado menos 1 sobre a ao quadrado dividido por t menos a. De acordo? Vamos tentar avançar essa continha aqui. Esse é o limite quando t tende a. Aqui em cima, no numerador, o que eu tenho? A quadrado menos t quadrado dividido por a quadrado, t quadrado, tudo isso dividido por t menos a. Aí é só algebrismo, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou apagar aqui só para a gente não precisar mudar a tela. Tá? Tentar seguir e vamos ver onde a gente chega. Tá? Uma coisa importante aqui, nessa conta, quem é variável? É o t, né? Então vamos lá, mais um pouquinho. Esse é o limite, quando t tende a. Vamos colocar aqui a ao quadrado, t menos a, certo? Isso, estou fazendo a divisão, né? Então, é o produto desses dois caras. E a quadrado menos t quadrado, eu posso escrever como a menos t, a mais t, tá? E agora, o que eu observo? Que esse cara é dividido por esse dá menos 1, né? Porque a menos t é igual a menos 1, que multiplica t menos a, então posso cancelar, ok? E isso fica o limite, quando t tende a, de quem? De menos a mais t dividido por a quadrado, t quadrado. Aqui o t está indo para a. Tá certo? E agora? Agora esse limite sai direto, tá? Porque eu já me livrei do problema. O meu problema estava aqui, ó. É isso que estava indo para zero, né?
Então, quando t vai para a, t quadrado vai para a ao quadrado. Então, o denominador vai para onde? A quarta. Quando t vai para a, o numerador aqui, a mais t está indo para a mais a, ou seja, 2a. Então, aqui eu tenho menos 2a. Tá? Então, qual a conclusão que eu tenho aqui? Menos 2 sobre a ao cubo. Tá? Isso está dizendo para a gente que a velocidade da partícula no instante de abscissa A, que não tem igual a, é menos 2 sobre A ao cubo. Perfeito? Então, a gente pode dizer o seguinte, quanto que é a velocidade no t igual a 1? No t igual a 1, quanto é a velocidade? É menos 2 sobre 1. Certo? Se você tiver o tempo em segundos e o S em metros, então menos 2 metros por segundo. Então, no t igual a 1, vamos supor que no 1, no 1 o objeto está em qual posição? Está na posição 1 aqui também, né? Minha escala não ficou boa. Então, aqui a velocidade é menos 2, tá? Se você pegar, por exemplo, o v de 2, quanto dá? É menos 2 dividido por 2 ao cubo, que é 8. Ou seja, menos 1/4 metros por segundo. Ou seja, no ponto 2, o objeto está mais perto aqui do zero, né? Que é exatamente 1/4 a posição dele. Só que a velocidade, a inclinação da tangente aqui, que é menos 1/4. Ok? Isso está dizendo para a gente, de certa forma, o que está acontecendo conforme o tempo vai avançando. A velocidade vai reduzindo. Por quê? Porque ele tem que limitar aqui, né? Ele não vai poder chegar aqui. Esse é o limite, né, do objeto. Claro que se você começar a pegar t's cada vez mais perto de zero pela direita, a velocidade vai ficar cada vez mais gigante, né? Então, o que a gente pode resumir aqui? Você tem um objeto que está vindo aqui do infinito, com uma velocidade gigantesca, e ele vai ter que desacelerar, porque o limite dele é o ponto zero, mas ele nunca chega. Tá ok? Então, o exercício, a ideia é mais ou menos essa. Refaçam ele, né, com cautela, fazendo todos os passos. Ok? É isso, tá? Um vídeo um pouco longo, né? Mas ele é um vídeo importante, tá ok? O que se discute nessa sessão é muito importante. É isso aí. Até o próximo.